O que está acontecendo agora no Irã é um dos colapsos de poder mais extraordinários da história moderna. E o mundo mal está prestando atenção. Temos um líder supremo que ninguém viu há mais de 6 semanas. Temos um aliado, a Rússia, que supostamente deveria proteger o Irã, mas que em vez disso vaza inteligência crítica, confirma publicamente sua localização e oferece apenas palavras enquanto o Irã sangra. E temos um regime que literalmente usa vídeos gerados por IA para fingir que seu líder está vivo e governando. Vou desmontar tudo isso passo a passo. Para entender por que o líder supremo está escondido, é preciso entender o que aconteceu em 28 de fevereiro de 2026, uma data que será estudada em livros de história por gerações. Naquele dia, os Estados Unidos e Israel lançaram uma operação militar conjunta contra o Irã. O ataque mais significativo em solo iraniano desde a fundação da República Islâmica em 1979. O resultado? A morte do líder supremo Ali Khamenei. Pense no que isso significa. O homem que havia governado o Irã com mão de ferro por mais de 3 décadas. O homem que chamou os Estados Unidos de Grande Satã, que construiu um programa nuclear desafiando o mundo inteiro, que financiou o Hezbollah, o Hamas e os Houthis, morto num único ataque cirúrgico. E não pararam aí. Em menos de uma semana do início da guerra, os ataques de mísseis do Irã caíram 90% devido aos bombardeios e à supressão americana e israelense. O Irã perdeu a maioria de seus lançadores de mísseis e centros de produção de armas. O exército americano afirma ter afundado mais de 90% da marinha iraniana. Israel matou mais de 250 líderes iranianos, incluindo o próprio líder supremo e praticamente todo o alto comando militar. 250 líderes, não soldados de linha de frente, líderes, generais, comandantes, os responsáveis pela tomada de decisões. Toda a arquitetura do aparato de segurança da República Islâmica estava sendo sistematicamente desmantelada do céu. Ataques americanos e israelenses destruíram a sede do Conselho Supremo de Segurança Nacional, o edifício do Conselho de Discernimento em Teherã, e o que funcionários israelenses descreveram como uma instalação subterrânea de armas nucleares. O edifício de escritórios da Assembleia de Especialistas também foi bombardeado. Esses não são apenas alvos militares. O Conselho Supremo de Segurança Nacional é essencialmente a versão iraniana da Sala de Situação da Casa Branca. O Conselho de Discernimento é o órgão que medeia entre o Parlamento e o líder supremo. Essas instituições são o sistema nervoso do governo iraniano e estavam sendo aniquiladas uma a uma. A OMS identificou 13 instalações de saúde iranianas afetadas. Ataques a depósitos de combustível perto de Teherã provocaram um rio de fogo pelas ruas, causando chuvas negras, tóxicas e ácidas sobre a região. Teherã, uma cidade de quase 10 milhões de habitantes, estava se transformando em algo saído de um filme de guerra. E em meio a tudo isso, um novo líder supremo estava sendo instalado às pressas. É aqui que a história fica verdadeiramente estranha. Quando Ali Khamenei foi morto, seu filho Mojtaba Khamenei foi designado como o novo líder supremo do Irã. Em 8 de março, Mojtaba foi eleito terceiro líder supremo pela Assembleia de Especialistas. Mas Khamenei havia sido ferido no ataque aéreo que matou seu pai, e seu anomeamento foi seguido por uma prolongada ausência da vista pública que causou confusão sobre seu destino. 32 anos de serviço ensinaram que quando o líder de um estado em guerra desaparece da vista pública, há 2 possibilidades: ou ele não pode aparecer, ou não é seguro aparecer. Ambas são sinais de colapso institucional. Mais de 6 semanas depois de ser anunciado como novo líder supremo, após o assassinato de seu pai, os iranianos ainda não viram nem ouviram Mojtaba Khamenei, em meio a um conflito considerado uma ameaça existencial para o regime. Em vez disso, declarações atribuídas ao clérigo de 56 anos têm sido lidas na televisão nacional ou publicadas em redes sociais.
lidas na televisão, não entregues por ele, lidas por um apresentador, como um decreto real de um rei medieval que não pode mostrar seu rosto. E piora. Na segunda-feira, um canal de notícias estatal publicou um vídeo gerado por interação do novo líder supremo entrando numa sala de guerra e inspecionando um mapa da instalação nuclear israelense em Dimona. Um vídeo gerado por interação. Isso é o governo iraniano admitindo essencialmente que não consegue produzir um vídeo real de seu próprio líder. Tiveram que usar inteligência artificial para fabricar a aparência de um líder supremo funcional. Por que ele não aparece? Há duas teorias principais circulando em círculos de inteligência. Teoria 1. Está gravemente ferido e incapacitado. Segundo uma avaliação de inteligência obtida pelo The Times, Mojtaba Khamenei está sendo tratado na cidade iraniana de Qom, em estado grave, incapaz de participar de qualquer tomada de decisão do regime, conforme um memorando diplomático baseado em inteligência americana e israelense compartilhada com aliados do Golfo. Teoria 2. Está se escondendo por razões de segurança. A CIA e o Mossad o estão perseguindo ativamente. Aparecer em público é essencialmente dar um alvo aos inimigos. Ambas as teorias podem ser verdadeiras simultaneamente. E isso cria o cenário mais perigoso para a República Islâmica. Um regime sem cabeça tentando travar uma guerra e negociar a paz ao mesmo tempo. Ali Vaez, diretor do projeto para o Irã no International Crisis Group, afirma que parece que Mojtaba não está em condições de tomar decisões críticas ou microgerenciar as negociações, mas que o sistema o está usando para obter aprovação final de decisões amplas e chave. Em outras palavras, o governo iraniano está essencialmente no piloto automático. Políticos veteranos e generais do IRGC estão tomando as decisões reais e atribuindo essas decisões a um líder supremo que talvez nem sequer esteja consciente o suficiente para aprová-las. Agora chegamos à parte desta história da qual quase ninguém fala, a verdadeira traição. A Rússia e o Irã têm sido parceiros próximos por anos. A Rússia construiu os reatores nucleares iranianos em Bushehr. A Rússia forneceu ao Irã sistemas de armas. Rússia e Irã coordenaram na Síria. Diplomaticamente, a Rússia protegeu consistentemente o Irã no Conselho de Segurança da ONU. Um projeto de resolução separada sobre Hormuz foi vetado por Rússia e China em 7 de abril de 2026. Então a Rússia segue vetando resoluções em favor do Irã. Segue sendo o aliado leal em público. Mas observe o que a Rússia está realmente fazendo nos bastidores. Primeiro, a Rússia vazou a localização do líder supremo. Quando todo mundo perguntava, onde está Mojtaba Khamenei? Ele está vivo? Foi o próprio embaixador russo quem quebrou o silêncio e basicamente confirmou seu paradeiro. O embaixador da Rússia no Irã declarou que Mojtaba Khamenei está no país, mas que se abstém de fazer aparições públicas por razões compreensíveis, falando com o meio russo RTVI. Pense nisso do ponto de vista da inteligência estratégica. Quando o líder supremo do seu aliado está escondido, quando a CIA e o Mossad o estão procurando, a última coisa que você faz é declarar publicamente para a mídia internacional onde ele está. Isso é ou incompetência assombrosa ou um sinal deliberado para Washington. Sabemos onde ele está, escolhemos compartilhar isso. Segundo, a Rússia não protegeu militarmente o Irã. O Irã conta com sistemas de defesa aérea fabricados na Rússia. O Irã dependia enormemente da tecnologia militar russa. E ainda assim as FDI anunciaram que um F-35I Adir abateu um caça iraniano J-10C de fabricação russa sobre Teherã. A primeira vez que um F-35 derruba um avião de fabricação russa. As armas russas não detiveram nenhum único grande ataque americano ou israelense. Nenhum. A Rosatom russa chegou a suspender a construção de novas unidades de reator em Bushehr e evacuou o pessoal não essencial devido à perda de comunicação com funcionários iranianos, essencialmente abandonando sua parceria nuclear em plena guerra. Terceiro,
Putin está oferecendo palavras, não armas. Quando o ministro das Relações Exteriores iraniano, Arakchi, voou a São Petersburgo para se reunir pessoalmente com Putin, numa busca desesperada por apoio real, o que obteve? Putin prometeu que a Rússia continuaria sendo um aliado firme do Irã, dizendo que via o quão corajosa e heroicamente o povo iraniano luta por sua independência e soberania, e esperava que pudessem superar um período difícil. Palavras corajosas, palavras bonitas, mas nenhum soldado russo, nenhuma bateria de mísseis russa desdobrada em defesa do Irã. A mensagem de condolências de Putin pelo assassinato de Khamenei qualificou o ato de violação cínica de todas as normas da moral humana e do direito internacional. Mas analistas apontaram que isso soa vazio, vindo de um homem que travou uma guerra brutal na Ucrânia, usando bombas termobáricas em bairros civis, que transformou a fome e o frio de inverno em armas contra milhões de pessoas, e que agora está dando lições ao mundo sobre moralidade humana e direito internacional, enquanto não move um dedo para defender realmente seu aliado. Por que a Rússia faz isso? A razão geopolítica mais importante. Putin está obcecado com a segurança pessoal desde a morte do ditador líbio Muammar Gaddafi. Esse medo só aprofundou desde então. Não é impossível que Putin descubra novos incentivos para o engajamento nas conversas entre Estados Unidos e Rússia. Este é o sujo segredo da estratégia russa em relação ao Irã. Putin observou o que aconteceu com Gaddafi, viu o que aconteceu com Khamenei e está calculando muito cuidadosamente que estar visivelmente alinhado com um lado perdedor numa confrontação direta com os Estados Unidos poderia convidar o mesmo destino. A Rússia está se retirando discretamente do Irã para preservar sua própria posição estratégica e, mais importante, manter vivas as negociações de paz na Ucrânia com Washington. O Irã era útil para a Rússia quando fornecia drones Shahed para a Ucrânia. Mas agora que o Irã está sob cerco, estar associado a Teherã acarreta custos reais. Então a Rússia está deixando seu suposto aliado se contorcer ao vento. Vamos recuar e ver o quadro completo do que o Irã perdeu em 2 meses desta guerra. No âmbito militar, perdeu a maioria de seus lançadores de mísseis e centros de produção de armamento. Mais de 90% da marinha iraniana afundada. O Irã, que antes da guerra já não era uma potência militar forte, agora é muito mais fraco. Na liderança, mais de 250 altos funcionários políticos e militares assassinados. O líder supremo morto. Seu sucessor ferido e invisível. A estrutura de comando do IRGC dizimada. No âmbito econômico, o Estreito de Hormuz. O controle definitivo do Irã sobre os mercados globais de petróleo, bloqueado pela Marinha Americana. O CENTCOM disse que suas forças continuavam implementando o bloqueio, impedindo navios de entrar ou sair de águas iranianas, tendo ordenado a 38 navios que dessem meia volta. Diplomaticamente, os ataques do Irã contra vizinhos do Golfo enfureceram países que antes eram neutros. O Catar expulsou diplomatas iranianos. Os EAVOUs fecharam sua embaixada em Teherã. Internamente, desde a guerra, a República Islâmica opera menos como uma hierarquia organizada em torno de uma figura dominante e mais como uma coalização linha dura, tentando gerenciar simultaneamente a guerra, a diplomacia e a competência interna. Essa expressão, coalização linha dura, é fundamental. O Irã não está mais sendo governado por uma única autoridade suprema, com comando e controle claros. Está sendo governado por um comitê de generais e setores radicais que concordam numa coisa: a sobrevivência, mas discordam, às vezes violentamente, sobre como sobreviver. Quando o ministro das Relações Exteriores iraniano, Arakchi, anunciou que o Estreito de Hormuz seria reaberto ao transporte comercial em 17 de abril, a reação interna no Irã foi imediata. Comentaristas radicais, meios semi-oficiais e vozes na televisão estatal questionaram o momento e a linguagem. Dias depois,
as forças armadas iranianas declararam que o estreito estava fechado novamente. O ministro das Relações Exteriores anunciou uma coisa. O exército fez o contrário. Isso não é um governo. É uma luta de facções acontecendo em tempo real, com uma das vias fluviais mais estrategicamente críticas do mundo como prêmio. E onde termina tudo isso? Agora mesmo, 3 cenários realistas estão se desenvolvendo. O primeiro é um acordo. O Irã e os Estados Unidos chegam a um acordo negociado. O Irã abandona seu programa nuclear de forma permanente e verificável. O bloqueio é levantado, os bombardeios cessam, e o novo governo de Khamenei sobrevive, maltratado e enfraquecido, mas intacto. O Irã propôs um plano que reabriria o Estreito de Hormuz, deixando as dúvidas sobre seu programa nuclear para negociações posteriores. Mas Trump deu a entender que provavelmente não aceitaria esse plano. Para que um acordo se concretize, o Irã precisa dar a Trump uma vitória completa, não parcial. E o regime está aterrorizado de que oferecer demais seja visto como rendição por seus próprios linha dura. O segundo é o colapso lento. O regime se mantém unido na superfície, mas continua se esvaziando por dentro. O líder supremo permanece invisível. O IRGC governa o país cada vez mais como uma junta militar. A economia iraniana, já devastada por anos de sanções antes desta guerra, colapsa completamente sob o bloqueio. Os protestos populares que já ocorriam antes da guerra retornam com fúria renovada. O regime clerical havia reprimido brutalmente protestos massivos, matando milhares de pessoas, apenas alguns meses antes do início da guerra. Mas com o exército enfraquecido e a economia destruída, essa capacidade de repressão tem limites. O terceiro é a escalada. O Irã, encurralado, decide que a única forma de restaurar a dissuasão é ir além do que ninguém espera. Isso poderia significar empregar a capacidade nuclear que sobreviveu aos ataques. Embora a maioria dos analistas acredite que essas capacidades foram gravemente degradadas. Poderia significar desencadear redes proxy restantes para ataques espetaculares no exterior. Poderia significar transformar o Estreito de Hormuz num campo minado inexplorável. Em 23 de abril, Trump ordenou à Marinha Americana que destruísse qualquer navio iraniano que colocasse minas no estreito. E uma fonte americana confirmou que o IRGC havia colocado mais minas naquela semana. O Irã continua colocando minas, mesmo na derrota. Tenta fazer o mundo sentir sua dor. O que estamos vendo no Irã não é apenas um conflito militar. É o colapso transmitido ao vivo de um império ideológico que levou 47 anos para ser construído. A República Islâmica exportou revolução, financiou o terrorismo, construiu um programa nuclear e se convenceu de que era invencível. Em 8 semanas, essa invencibilidade foi quebrada. Mas aqui está o perigo. Ao desestabilizar os mercados energéticos globais, tensionar as alianças americanas e expor os limites do poder coercitivo americano, Teherã garantiu que mesmo uma campanha taticamente bem-sucedida carregue responsabilidades estratégicas significativas para Washington. Os Estados Unidos podem ter vencido todas as batalhas. Ainda não conseguiram a paz. E a Rússia, que permaneceu de braços cruzados enquanto seu aliado era desmantelado, agora se posiciona como o mediador indispensável. É provável que desempenhe um papel central em qualquer próxima fase do conflito, com cenários tanto para uma solução diplomática quanto para maior confrontação. Putin não perde nada vendo o Irã sofrer. Ganha influência com Washington, obtém vantagem sobre Teherã. É o oportunista definitivo, interpretando essa crise enquanto finge ser amigo do Irã. O líder supremo está escondido. O exército está governando o país. A economia está desmoronando. O aliado os traiu. E as bombas podem voltar a qualquer momento. É assim que parece o fim de um império.